Olá, terráqueos! Bom dia, boa noite, bem-vindos a mais um Feio, Forte e Formal Show. Eu sou Fernando Magalhães e vos digo olá novamente. Estamos aqui novamente com o senhor Igor Oliveira. Olá. Olá, eu hoje passei um pouquinho de WD aqui na cadeira para dar uma parar de ranger, aí tá um puta cheiro de WD, mas tá tudo bem, cara. Boa noite. Isso aí, a gente não tá sentindo cheiro, ótimo. Maravilha. Senhor Tuco Cotrim, bom dia. Bom dia, amigos. Boa noite aí para vocês. Tudo bem? Mais uma semana? Ou menos uma, vai saber. Será? Senhor Fábio Snorks Moreirão, como vai? Boa tarde, boa noite, porque eu estou tomando álcool. Vou falar bom dia, porque é sacanagem, né? Só pro Tuco, que está de fato de dia. Não quero que o pessoal aí pense mal de mim que bebo cerveja de manhã. Não cheguei nesse ponto ainda. Ou pensa bem, né? Mas poderia, na verdade. Já fiz. Já tomei café na manhã, que foi uma Guinness. Que é o pão líquido, então... Não conta. Igual tomar Espresso Martini de manhã. É pra ressaca, não é real. Muito bem. Regulariza o pH. Depois dessa, vamos ao que interessa. Estamos aqui em mais um programa sobre música. Isso mesmo, segunda parte da nossa jornada e epopeia sobre os discos históricos, na verdade. Hoje vamos falar de 40 anos de discos de 1980. Muito bem. Nós vamos aqui, esse maravilhoso grupo seleto de jovens senhores. Vamos falar sobre esses... Ó, que bonito, hein? Vamos falar sobre os discos que foram lançados no ano de 1980. E aqui a gente aprende lições, né, valorosas. Então, no último programa que a gente falou discos para um dedéu, para não falar um palavrão, nós reduzimos o range, como diria o marqueteiro da sua firma preferida, e a gente vai só falar de 3 discos cada um. É isso mesmo. Daí a gente consegue ser talvez mais sintético, ou não, que é bem provável. A gente está numa curva ascendente. Né? Cada programa fica mais longo. E a gente sempre na reunião de pauta fala, não, melhor fazer em 1 hora. Então vamos olhar os relógios e vamos coordenar e controlar. Ninguém olha porra nenhuma. Então é isso aí. Mas vamos lá. Mas antes, só lembrando que se você estiver nos vendo no YouTube ou ouvindo em qualquer outro agregador num futuro distante, não esqueça de dar seu like, seu joinha. No futuro próximo. 2032. Vou desenrolar esse negócio. Boa. Gostei. E não se esqueça de dar seu like, dar seu joinha, avisar os amiguinhos que estamos aqui. Ativa o sininho. E minha cachorra tá coçando. Coçando não, tá tentando cavar meu tapete. Para, Mafalda. É isso aí, ó. TV ao vivo é isso. Ou rádio ao vivo, que seja. Mas vamos lá, o que interessa então, minha gente. 1980. Antes de começarmos, eu quero fazer aquele pupurri de fatos e fotos. O que aconteceu em 1980? O que chamou a atenção? O que era o mundo? Esse mundo distópico que a gente vive hoje, ele começou a se formar lá, em 1980. Acho que é um fato relevante desse programa é que no programa de 1970 nós não existíamos e em 1980 já existíamos, né? Isso é bem importante. Eu já era uma criança de 3 aninhos de idade. Olha que coisa charme. O Fábio, calma aí. Eu tinha um ano. 70, você tinha 1 ano, o Tuco tinha 2. Eu tinha 2 também. E o Igor tinha 2, então eu sou o mais velho mesmo. Que coisa bonita. Fernando, então, talvez você tenha lembranças de 1980. Do ano. Cara. Não tem? Eu tenho porque foi o ano que minha irmã nasceu e eu dei um tapa nela logo que ela chegou na maternidade, então eu lembro. Cara, eu
Eu tenho Bem-vindo, o negócio aqui nessa casa é assim, ó. Um beijo, Camila, te amo, aqui. Saudade. Maria. Não, eu lembro coisas esparsas. Eu não sei se era 1980, mas é isso. Não consigo lembrar. É que eu lembro da Copa de 82, alguns flashes. Eu tinha 3 anos, né? Não, então, mas eu lembro. Não, eu vou falar assim, a lembrança que eu tenho dos anos 80, de 1980, é a primeira notícia, fatos e fotos de 1980, que é a Olimpíada de Moscou. Eu lembro do Ursinho Misha, que é fazia aquele jogralzinho de plaquinha na plateia, assim formava o Ursinho Misha. Isso eu achava o máximo. Emocionou gerações isso. Inclusive dos Estados Unidos, né? Sempre com isso, até muito emocionante, mano. Inclusive as gerações dos estadunidenses, porque eles não participaram dessa Olimpíada porque teve um boicote do senhor Jimmy Carter. Não deixou. E graças a isso, o João do Pulo ganhou a medalha de ouro. Grande João do Pulo, um abraço. Você que está lá no céu. Ganhou a medalha de ouro nessa alta distância. Falou o Milton Neves agora. Mas, vou falar outros fatos de 1980 que são super relevantes para nossa vida. Esse aqui, e são relevantes mesmo, tá? Dessa vez não vai ser a independência das Ilhas Fiji. Essa aqui é pro Tuco, que é um cara super religioso. Foi a primeira vez que o João Paulo II veio para o Brasil. Puta que pariu. Carol Wojtyla, ele veio aqui, esse cara que amava os comunistas e socialistas, ele veio para cá. Cara do bem, cara do bem. Ele ganha até uma praça, tem a Praça do Papa aqui em Belo Horizonte, super bonita a praça. Outra notícia super importante foi o ano que foi lançado um filme que poucas pessoas viram, chamado Império Contra-Ataca. Vulgo episódio 5 do Star Wars. Vulgo episódio 5. Outra coisa que também foi bem importante foi o ano que a varíola foi erradicada do planeta Terra graças ao quê? Esse negócio aí que você não acredita, a vacina. É isso aí. Graças à vacina não existe mais a varíola. Mas em 2020 está existindo peste bubônica de novo. Então é confuso mesmo, galera. É confuso. O mundo é um lugar estranho. O mundo piorou. E a notícia mais importante de todas foi que o ex-oficial austríaco Gustav Franz Wagner, conhecido como a Besta de Sobibor, foi, obviamente, um oficial nazista de campos de concentração da Segunda Guerra, encontrado morto em sua casa, onde? Em Atibaia, São Paulo. Um beijo, Atibaia. Sempre, olha só, hein? Que lugar, né? Sempre um lugar assim, é o centro do lugar. Atibaia parece, né? Top 10 municípios do Brasil para se morar, cara. Então, achei que você ia falar para se esconder. Tipo, top 10 municípios do Brasil para se morar. A Besta de Sobibor se deu bem, ele morreu lá. Né? Isso é um fato. Ninguém achou ele, acharam ele morto. Não foi um lugar bom para ele. Não, tudo bem. Mas vamos lá, vamos começar esse programa maravilhoso. Então, primeiro bloco, primeiros discos. Quem quer começar aqui, amiguinhos? Pode ser. Manda ver. Posso começar então? Vai lá, tu. Pode, vai lá, tu. Eu fiz uns critérios, nunca faço critério, dessa vez eu fiz. Eu escolhi um com memória afetiva, porque realmente, naquela época, se for lançado naquela época, com certeza fez parte da nossa infância, ou pelos nossos pais, ou por rádio, alguma coisa. Escolhi um que é por ser notoriamente um grande disco da época, e graças a isso eu tive acesso a ele em um momento da minha vida, então eu escolhi. E o outro escolhi um que eu realmente gosto muito, que eu ouço muito até hoje, que eu nem lembrava que era de 80, na real. E eu vou começar com esse aí, que eu gosto muito, que eu ouço muito, que é... Deixa eu mostrar a fotinha aqui, porque eu não tenho ele em nenhum formato físico. Então eu já separei a fotinha aqui. Que é The B-52s Wild Planet, que é o segundão dos B-52s.
B-52s, que é uma banda que sofre um pouco, eu acho, de preconceito pelo visual deles, esse visual meio kitsch, meio esquizofrênico, mas é uma puta banda, cara. É uma puta banda. E esse disco é bom do começo ao fim. Tem umas linhas de baixo, tem umas coisas que muita gente depois usou nessas bandas indie de 2000 pra cá. E esse é um disco que eu ouço muito, muito mesmo. Deixa eu pegar a ficha dele aqui. Lançado em 80, né? De 27 de agosto. Então ainda não completou 40 anos. Vai completar. Como diz, é o segundo disco do B-52s. E tem... Acho que o maior sucesso daqui deles é o Private Idaho, né? Que é a música que até hoje toca em coletâneas e afins. Uma puta música. Mas tem a minha música favorita deles, que é Dirty Back Road, que é a segunda faixa, que eu acho espetacular. Tem uma guitarrinha que vai marcando a música o tempo inteiro. É muito foda. Então, para quem não conhece, fica a minha recomendação aí, B-52s, 40 aninhos, Wild Planet. Achei legal a relação com o Early 2000, assim, né? Começo dos 2000, assim. Era chupinhol mesmo, né? É muito. Uma linha de bandas, assim. Que a galera chamava de eletro, né? Tipo... Aquela coisa, não sei se vocês lembram, tinha aquela banda chamada Friendly Fires, que era um duo, que era bem legal também, que é totalmente B-52s dessa época, né? Que era uma coisa quase pós-punk, assim, era uma banda... bem... Depois ficou marcado por aquelas coisas, né, mais... Pop, participação especial, mais pop, quase um pinguim de geladeira, né? Aquela banda pinguim de geladeira, assim. Mas esses primeiros discos, os dois primeiros discos, principalmente, são bem, bem foda. Vale muito a pena ir atrás e ouvir. Esse, principalmente, é um disco que eu ouço muito, assim. Você viu eles aqui no Brasil, quando eles vieram? Não, cara. Pô, a gente foi. Eu e o Snorts fomos ver. Pô, foi um show legal. Não. Você não foi? Você foi com a Tabata. Vestibular no dia seguinte. Puta, eu achei que você tivesse ido. Pô, foi muito divertido. Eu ia, mas não fui. Essa é a palavra, é divertido. É uma banda que deixa de bom humor, assim, sabe? Você tá um dia meio merda, você põe esse disco, é uma banda que te deixa de bom humor, assim, porque é bom, os caras não se levam a sério, e acho que isso é a melhor característica deles, assim. Eles fazem o que querem, eles são muito legais, cara. Eu gosto bastante. Ouvi muito nas festinhas de criança dos anos 80. Nos bailinhos da minha escola. Eu acho que é um disco também que marca, disco e banda que marca muito a década, né? Sim. Essa estética, né? A estética 80. Muito anos 80. Sim. Você quer fazer uma festa de volta aos anos 80, você pega qualquer foto do B-52s, põe qualquer letra colorida e pronto, já tem um flyer de festa pronto de anos 80, né? Festa 80s trash, como eles chamam isso, né? Essas coisas. Mas... Muito bem. Legal. Boa. E, senhor Igor, vai. Olha, eu tô achando que hoje vai ser bem mais variado, assim. E legal. O meu disco, que eu também hoje estou no mesmo critério do outro programa de meio 3, 2, 1, né? Eu não tenho aqui também. Então, vou mostrar a fotinho também. Esse aqui. Pronto. Scary Monsters, do David Bowie. Então, já vou ter que escolher outro. Não, fala aí. Fala aí, Igor. Esse eu já falo e você já complementa. Cara, é assim, esse disco, ele é imediatamente posterior aos 3 discos lá da tal trilogia de Berlim, que é considerado uma coisa genial, e muitos críticos especialistas, e eu tô longe de ser um especialista em David Bowie, os caras falam que é a última obra-prima dele. Dali para frente é muito irregular e tal, porque ali ele tipo encerra os anos 70 e ele traz um pouquinho de um monte das fases dele desde o começo da carreira em cada música ali. Eu também acabei pensando em falar, porque 2 dos discos que eu escolhi hoje tem a música que eu mais gosto da banda,
E esse disco tem, que é o Ashes to Ashes, é a música que eu mais gosto do David Bowie. Eu também. Essa música é muito... é incrível, indescritível. E tem uma coisa nele que ele, assim, ele é muito acessível, mas ao mesmo tempo ele é muito doido, assim. Ele é muito... Tem uma tensão nas músicas, uma coisa... Aquele começo já, ele cantando meio gritando, aquela mina cantando em japonês, é uma coisa de doido, assim. E o toque final desse disco, né? O que faz esse disco ser... É o Robert Fripp nas guitarras. Tem, inclusive... O Robert Fripp, para quem não se lembra, é o guitarrista do King Crimson. Tem, inclusive, participação lá na última música. Esqueci o nome agora. Deixa eu ver, anotei aqui. Because You're Young, que é uma música muito bonita, que lembra até as fases mais do começo dos anos 70. O Pete Townshend toca nessa música e canta. Mas a questão do Robert Fripp, assim, ele dá o tempero. E aí eu me lembrei de um documentário que tinha na Netflix, acho que não está mais, que nem é documentário, é tipo um Globo Repórter, sabe? Um negócio meio mandrake, assim, de 1 hora, que chama 5 Years. Eu vi. É muito bom, porque é Mandrake. Por que é Mandrake? Porque ele quase não aparece. Então os caras fazem um negócio sobre ele sem ele aparecer, porque ele na época ele já devia não tá cedendo imagem pra porra nenhuma. Só que os caras conseguem conversar com vários associados dele na vida, assim. O que às vezes é mais interessante até, né, cara? Porque... Muito mais, sabe por quê? Porque um dos segredos do sucesso e da genialidade do David Bowie é que ele sabia escolher os parça. Era só fera, era só cara foda. E esse documentário vai passando e explicando que no Young Americans ele foi lá atrás do Luther Vandross nos Estados Unidos, e aí tem o Carlos Elomar, que é o guitarrista que fez um monte de coisa com ele. No China Girl é o Nile Rodgers do Chic, e fala do Robert Fripp nesse disco, que é muito pontual, assim, essa coisa da participação do Robert Fripp e da a cara do disco, o tom do disco. Eu escuto muito esse disco e está faltando na coleção. Bora buscar. Fala com meu amigo João Paulo. O que você falou aí dos críticos acharem que é o último grande disco dele, eu acho que tem muito a ver também pela letra de Ashes to Ashes, que ele enterra o Major Tom naquela letra, né? Ele acaba com o Major Tom. Ele falou, acabou. Ele mesmo joga, ele tipo assim, acabou isso, acabou essa fase. É outra história agora, que ele começa... a letra de Ashes to Ashes é muito foda. É o que você falou, é angustiante, é um negócio meio angustiante a parada. Tem isso, aí tem, por exemplo, o Fashion. É o cara olhando a tendência do que vem pra frente, assim. Assim, as músicas são... E o Because You're Young conversa muito com Heroes, assim, tipo, na coisa, assim, dramática e tal. Porra, eu acho esse disco do caralho. Eu vira e mexe, antes eu ficava assim, puta, mas é o meu favorito dele, mas, porra, por quê, né? Eu vou voltar pros outros e tal. São todos foda, os antigos, os antecessores são bons, ótimos, mas eu sempre caio nesse de novo. Não, esse é foda. É meu favorito, é meu favorito, não é? Tudo bem. Eu acho lindo esse disco. O meu comentário é esse. Acho maravilhoso. Bem melhor que o nosso. A gente ficou falando groselha aqui. Vai, senhor Fábio Snorks, fala o seu. Certo. Assim, só falando rapidamente meus critérios, não tem um critério único, mas assim, 2 dos discos que eu vou apresentar, na minha humilde opinião, são discos iniciadores de gênero, assim, tipo, como é o Black Sabbath 1 para o heavy metal, né? Okay. E o primeiro deles, que é o único que eu tenho em vinil, infelizmente. E o terceiro é pela não é importância histórica, mas que é um disco marco, assim, para uma banda muito foda. Mas a gente segue depois. O primeiro é esse aqui, que é o único que eu tenho em vinil, que é o Dead Kennedys and the Fresh Fruit, Rotten Vegetables. Tá bebendo há 3 horas, não fez bem pra mim. Então, tá aparecendo aí, tá aparecendo. Tá aparecendo o nome da Dead Kennedys. Isso, tá aparecendo. Lindo, maravilhoso. Infelizmente não tenho a edição branca, o vinil é preto mesmo. A gente mas perdoa, assim, Fábio. Que droga, Fábio, bosta. Essa questão do essa questão do formador. É melhor mostrar no celular.
ainda que o hardcore seja um desenvolvimento, né, um braço do punk rock, tem um quesito de velocidade que é mais marcante no hardcore. Então, assim, eu acho que, para mim, as 4 bandas formadoras do hardcore americano, né, em geral, são o Dead Kennedys, o Black Flag na costa oeste e o Bad Brains e o Minor Threat na costa leste. Então, assim, essas 4 bandas formaram o que virou o molde do hardcore, de certa forma. Né? A espinha, né? A espinha, né? E aí, assim, o Minor Threat e o Black Flag batem na trave, né? O Black Flag tem EPs de 78, 79, mas o primeiro disco é 81, o Minor Threat 81, também o Bad Brains, se não me engano, é 82, mas tem aquele 81 que é um Black Dots, enfim. Não lembro. Corrijam se eu estiver errado aí, pessoal, nos comentários. Algumas notas de produção, né? Foram gravados entre maio e junho de 80 em São Francisco, no Moebius Music Studio. E foi produzido por um cara aqui que eu acho que deve ser um pseudônimo do Jalo Biafra e pelo Wish Berry, que é o guitarrista do Dead Kennedys. Ele foi lançado em 2 de setembro de 1980. É o primeiro disco do Dead Kennedys e não é o Peligro na bateria ainda. Quem toca a bateria no disco é o primeiro baterista, que é o Ted. O nome dele inteiro eu tinha anotado, não estou achando mais. Mas Ted era como ele assinou, como está assinado no disco. Né? O Peligro entrou na sequência. Logo depois do lançamento do disco, entrou o Peligro. Então é isso aí, para mim. Fala alguma música emblemática para você desse disco? Cara, só tem música emblemática. Tem todas. Fala uma. Fala tá uma bom. Que você fala, puta, essa música o Holiday in Cambodia, o California Bareilles. Só música tem a versão do Viva Las Vegas. O Chemical Warfare é uma música que eu ainda quero tocar algum dia na minha vida. A gente poderia dizer que esse é o... Landlord. Caralho. A gente poderia dizer que esse é o grande disco. Que disco, né, meu? Puta que pariu. Cara, não sei, meu. Talvez. Acho que assim, no quesito... Imaginário coletivo, sim, né? Hits e imaginário coletivo, sim. Mas eu gosto muito do In God We Trust, que é o EP, que é o segundo, que é aquele que tem a cruz na capa. Esse eu gosto mais do In God We Trust, eu acho, do que do Fresh Fruit. Tá. Esse disco tem um livro, né? Você deu de presente pro Bruno até no aniversário dele. E você tem o livro também? Porque, porra, não tenho, essas não coisas. Tenho. Outro dia eu acho foda. Essas coleções de. Uma loja que tinha livros, e uma loja física, que não seja um supermercado, uma farmácia. Pô, eu acho muito interessante quando os caras fazem essa coisa de tipo um livro sobre um disco, assim. Existe uma coleção grande, né? Sim, você me deu um do Sonic Youth, né? Essa coleçãozinha, ela é grande, importada, assim, gringo, e tem saído vários do Brasil. Eu tenho do Steve Wonder aqui. Eu gosto. Legal. Bom para entender. Beleza. O Dead Kennedys virou uma piada depois, né? Tipo, depois de 85, depois da saída ter quebrado com o Jalo Biafra, etc. E, infelizmente, o Brasil tem uma marca trágica na trajetória do Dead Kennedys, porque numa excursão do DK Kennedys, acho que foi a única vez que eles vieram para cá, no meio dos anos 2000, não lembro. Eu não fui no show porque não tinha o Jalo Biafra, desculpa, não rola. No Jalo eu fui 2 vezes. O baixo do Klaus, que era o primeiro baixo dele, que ele gravou todos os discos que ele gravou na vida com ele, sumiu na bagagem da TAM. Então, assim, você tem há 30 anos o bagulho. É o único baixo que você toca. Você gravou todos os discos com ele. E a TAM perdeu ele. Legal. Transportes Aéreos Marília. Não sei se foi a TAM. Eu acho que foi a TAM. Parabéns aos envolvidos.
Nossa, o cara é pra confiar no transporte. Eu tava pensando nesse negócio falando com a Luciana esses dias, negócio de instrumento. Pra banda que é U2, Foo Fighters, os caras quebram todos os instrumentos no palco por noite, né? Agora, tipo, por exemplo, aquela banda, o McCluskey, eu tava lendo lá que a banda acabou porque os caras roubaram os instrumentos, acabou a banda. Acabou a banda. Tipo assim, não é que tipo assim, que bosta. Vamos pra casa, a gente grava. Não, acabou a banda. Porque acabou a banda porque o vocalista achou que o baixista tinha sido culpado por deixar o negócio aberto. Oh, mano, aquela história lá do Stolen Gear, lá do Sonic Youth, cara. Então. Os caras roubaram o caminhão. Roubaram um caminhão inteiro do Sonic Youth. Então, mas essa história de guitarra, eu lembro daquele A Todo Volume, que é aquele documentário dos 3 guitarristas, Jimmy Page, não sei o quê, que o The Edge fala, quando ele tem aquela Explorer, né? Quando ele foi gravar o primeiro disco do U2, ele, vamos fazer as bases de todas as mapas, beleza. Legal, agora vamos botar uma outra guitarra, né? Não, como assim? Não. Que outra guitarra você trouxe? Ele, não, só tem essa guitarra. Não tenho, caralho. Como assim outra guitarra? Tipo, tem essa. Não, o Snorks traz guitarra das viagens do exterior, bota no avião lá, eu falo, herói, velho. Eu tenho o maior cagaço desse Chegou tudo. Inclusive baixos, né, senhor Fábio? Baixos, em capas de... Cara, foram 2 baixos. Capa de prancha de baixos. Ele despachou, mandou embaixo do avião? Veio embaixo do avião mesmo? Teve uma por cima. Vai na cadeira assim, ó. Não, teve uma. Assim, ó. Todas foram no avião, dentro de uma mala de surf. Pra disfarçar aqui o bagulho. Né? Tipo, um bag de surf. Só que vamos combinar, né, seu Fábio? Uma foi a guitarra que foi comigo na cabine. Não, mas, mano, ó, quando a gente foi viajar, você comprou aquele baixo, aquele fica. Não, eu dobro. Não, fica o formatinho. Sabe quando você pega um pacote e dá aquela apertada ali, tipo assim, um croissant, você passa o plástico, você vê o croissant? Uma guitarra Billabong, é isso? Queizão quadrado, assim, com Cara, sempre funcionou. Não vem com essa, Nobody has a clue. Eu tava junto, passou. Não, o cara falou, é só isso? Não, é que a história é o seguinte, quando a gente tava voltando da viagem de Nova York... Parece uma guitarra. A gente tava voltando de Nova York e, cara, a gente se autodeclarou os 2 pobretões do rolê. Só tinha Novo Rico com 50 malas cada um. Todas as malas Louis Vuitton. Todos os eleitores do Aécio. Todos os eleitores do Aécio. Só faltava para vocês, né? Os caras... Cara... Não, e daí a gente tava cada um com uma mala só. Daí a gente chegou, o voo atrasou um dia, foi uma loucura quando a gente chegou assim. Daí tava eu com uma mala, o Fábio com outra mala e o case gigante de surf, eu tô fazendo dedos de... Daí o cara parou ele parou, olhou pra gente e falou assim, vocês estão vindo da onde? A gente de Nova York. Era a gente e 2 velhas atrás com 40 malas, velho. Falei assim, vocês estão vindo da onde? Eu falei assim, Nova York. Ele, e vocês, a gente é primo. A gente ficou nessas 2, a gente é primo. Só isso de mala? Eu falei, só. Ele olhou as velhas atrás com 40 malas. Não, pode passar. Vocês 2, para aqui. Era um chinês, parecia o pai meio, cara. Puta cabelão branco, assim, um palitozão. Muambado. Fábio Muambado. E o Fernando falou que as mulheres abriam a bolsa dentro do avião e era iPhone, pulava pra fora. Tirando iPhone, assim. Tinha uma menina que ela abriu uma carteirinha Louis Vuitton, assim, ó. Aquela com várias entradinhas. Tinha uns 6 celulares, assim. E os caras muqueando o celular na cueca e a gente olhando. Que porra é essa? Que zoado, puta merda. Mas deixa eu falar disso. Deixa eu falar disso. O meu critério no programa passado foi data de lançamento. Neste, eu não tenho critério. Eu resolvi que eu não tenho critério. Eu preferi especulação. E o primeiro, então, que eu vou falar é um disco, é um artista, cantor, músico, que
eu descobri ele já sendo eu um rapaz mais maduro, eu já mais velho, e virei um big fan. E, cara, tipo, porque o cara tem uma obra muito ímpar, vamos dizer assim, e o jeito dele fazer música é uma coisa muito diferente também. Esse cara, que por acaso tem LP, esse moço aqui, ó, Tom Waits, Heart Attack and Vine. Esse disco aqui, senhores, é uma obra-prima de um cara que se mostrou, eu posso chamar ele de gênio. Eu gosto muito, sei que o seu Tuco Coteiro gosta muito do Digníssimo. Ele é um gênio. É um gênio mesmo, pode chamar. Cara, é genial. E ele tem um lance legal desse disco aqui, que ele é um disco que eu não vou chamar de groundbreaking, mas é o disco que ele meio que inaugura, que nem o Bowie, ele tá dando tchau por uma fase. Ele inaugura a segunda fase dele, ele tem umas 3 fases, né? É a fase que ele vira o Hobo com voz grave. É onde ele começa a ficar esquisitão. Ele começa a falar. Ele não usa chapéu ainda, vai usar chapéu. Porque tem a fase crooner dele, cantor, pianão, tal, que é bem legal. É outra voz. Essa fase, a voz dele tá começando a ir pro caralho já. E ele saca isso, então acho que ele começa a ficar maluco, esquisitão nesse disco aí. Exatamente. E esse disco... Até o Bom Machine vai isso. Depois ele já pira de vez, espiroca de vez, e aí... mas é aqui que ele começa a virar experimentar. Ele começa a experimentar mesmo o som. Esquisitão, né? Pra quem não conhece, ele também é ator, né? Ele é figurinha aí, tipo, meio... Não vou falar que sempre aparece, mas ele apareceu naquele filme do Coppola, o Drácula de Bram Stoker, fez uns filmes com o Jarmusch. Ele sempre também brincou um pouco no cinema também, mas o legal desse disco... Ele tá da balada esse último Netflix aí também. Do Buster Craggs, né? É bom, legal. Nossa, esse episódio dele, que ele faz é maravilhoso. O episódio dele é maravilhoso. Mais legal. Ele tá num outro filme foda também, deve estar no Netflix, tá aqui, eu acho, que chama 7 Psicopatas. Depois a gente põe o link aí. Eu já vi esse filme também. É legal. Bem foda. É engraçado. O do Buster Craggs dele é o do ouro, né? O do Mineiro, do ouro. Muito bom. Que ele vai cavando, ele vai tocando perola. Cara, esse conto é muito bom. E esse disco aqui, eu vou dar algumas coisas técnicas dele aqui, os fichamentos. Ele foi lançado em setembro de 1980. Ele tem um dado pitoresco que ele foi gravado, segundo a lenda da internet. É um disco que foi gravado, mas eu já tinha ouvido falar essa história, que ele foi gravado em 2 dias, em julho de 1980. Ele entrou no estúdio, gravou o disco em 2 dias, resolveu a vida e bora tocar outras coisas. Esse disco aqui, ele tem um lance que tem 2 músicas desse disco que foram muito famosas por outros intérpretes. Uma música é Jersey Girl, que foi regravada pelo Bruce Springsteen, que fez sucesso com Bruce Springsteen, na verdade. É louco isso, né? E a outra, essa é bizarra, mas tudo bem, que é a música Saving All My Love For You, que fez sucesso com nada mais, nada menos que a diva Whitney Houston, que mora lá no céu. Ela gravou Fernando também. Tá saudoso hoje. Que programa que a gente ia ter o João Fernando e a Whitney Houston no mesmo programa, velho. A gente vai ter que fazer um programa Que Fim Levou do Milton Neves, só de música. Fernando, os obituários de Fernando de Andrade. Whitney Houston que hoje tá com o guarda-costa lá no céu. Whitney. E daí tem uma coisa que é legal desse disco também, que é o nome do disco. O nome é estranho pra caceta, né? Heart Attack and Vine, né? O que é Vine? Por quê? E daí eu peguei esse trechinho de uma entrevista que ele deu, que, cara, a história é bizarra que nem ele. Ele falou assim, abre aspas, eu estava num bar, numa noite, no Hollywood Boulevard, perto da Vine Street. E o disco, ele já tinha gravado o disco, e o disco ele ia chamar de Hollywood Boulevard. Ia ser o nome do disco. E daí ele estava lá na Hollywood Boulevard, esquina com a Vine Street,
e veio uma senhora com um animal morto em seus braços, aparentando obviamente ser moradora de rua. Ela adentrou o recinto até o atendente disse: "Eu vou ter um infarto." Então ele disse: "Sim, tudo bem, contanto que seja lá fora." Eu achei isso deveras interessante, então renomeei Hollywood Boulevard para Heart Attack and Vine. E é isso porque eu disse que é um caso de uma moradora de rua infartando no carro. Eu acho que uma das coisas quase tão boas quanto a música do Tom Waits são os causos do Tom Waits. Né? Tem um programa, eu não sei se tem mais agora, que chama num canal que chamava VH1, que é o Storytellers, que um artista lá tocar para uma galera num palco. Parecia um acústico, que era um palco assim, bem fechadinho. Os caras tocavam e antes de cada música eles contam a história daquela música. Por que tem tal. O do Tom Waits é maravilhoso, tem tipo 2 horas, ele toca, sei lá, 20 músicas, 25 músicas, e cada história é melhor que a outra. É de chorar de rir, cara. Porque a galera passa mal de rir, porque ele contando a história, ele não lembra, ele fala assim, ele começa a contar a história, ele... anyway... Aí ele, já contei essa? Não, aí ele, não, é muito foda, e as histórias muito bom. Vale a pena procurar depois essa aí. E mais uma informação uma trivia que não significa nada, também diz a lenda, mas eu vi essa entrevista, na verdade, que o nosso querido Coronga, Heath Ledger, do Cavaleiro das Trevas, ele se baseou no Tom Waits para montar o personagem. O jeito de falar, os trejeitos... O Coringa dele. E daí até tem no YouTube alguns comparativos, né? Os caras entrevista. É uma entrevista dele no... Acho que é no Letterman, no começo. Que ele fica... Ele entra fumando, ele entra meio assim, o cara falou, aqui é o Coringa, você põe do lado do outro, você vê, o Tom Waits é o Coringa. Não, e o Heath Ledger é obcecado por Tom Waits, que a filha dele chama Matilda, que tem uma música do Tom Waits que fala isso aqui. Então ele é todo... Toda essa conexão. Né? Porque ele mora lá no céu. Foi queimar dinheiro lá no céu. Mas tá bom. Chega. Que levou. Esse é um... Assim, eu passei... Assim, pedindo desculpa até, mas eu passei batido pelo Tom Waits, assim. Esse é um bom disco para começar, assim, tipo, conhecer? Sim. É assim, se eu pudesse recomendar um bom disco para você começar Tom Waits, eu começaria com Bone Machine. Ou Rain Dogs. Eu iria no Rain Dogs. O Rain Dogs, ele é bom, mas o Bone Machine, ele é robusto. É um baita disco. E eu acho que vale a pena. Bone Machine tem aquela música que até famosa... Ramones gravou, I Don't Wanna Grow Up. E também tem, como chama aquela música que é famosa? Going Out West. Do Clube da Luta, Going Out West. Cara, sabe uma cena que eles entram, a primeira vez que eles entram no galpão do cara no Clube da Luta? Assim? Animal. Eu vou aceitar a recomendação também, tá? Porque eu não... Também o Tom Waits não... Comecem com Bone Machine. Para mim. Eu só fui portador de um disco do Tom Waits pro Fernando numa viagem, mas não ouvi mesmo, eu não... E o Variations, que é um baita disco também, duplo. Veio lá de Las Vegas. A trilha do filme do Coppola lá, Fundo do Coração, é do Tom Waits, né? Sim. Esse filme é demais. Sim. Eu adoro esse filme. Baita, cara. Ouçam. Busquem conhecimento. Amamos você, Tom Waits. Não vai pro céu ainda, não. Diz que tem aquela música Earth Die Screaming. É do Bone Machine ou é do Rain Dogs? É do Rain Dogs, né? Eu amo essa música. Rain Dogs. Mas aí, senhores, vamos lá então. Segundo bloco. Certo? Então, sou tu, você. Eu começo pela ordem. Cara, esse eu vou agora pelo... parte... Deixa eu só baixar aqui. Eu não tinha separado aqui, desculpa. Pela relação afetiva, porque vocês me desculpem eu estar escolhendo tanto disco relação afetiva, mas é que eu tô... Quase um ano sem ver minha mãe, meu pai, então essa parte tá aflorada aqui. Que é esse disco aqui, cara, que eu cresci ouvindo isso
que eu vou mostrar aqui nos meus albinhos. Deixa eu mostrar aqui. Que é... vamos lá. Elis Regina. Elis, de 1980. Baita disco. Que, além de ser um puta disco, tem uma curiosidade... A curiosidade que é o último disco da Elis, né? É o último antes dela... Encantar no céu, Fernando. E agora, bora lá no céu. Bora lá no céu. Então, que é... Puta que pariu. Que tem Aprendendo a Jogar, O Trem Azul, O Medo de Amar e O Medo de Ser Livre, que é do Beto Guedes. Então, um discão. Não vendeu nada, tá falando aqui que vendeu só 52 mil cópias, enquanto ela estava viva ainda, depois, né, com o hype da todo mundo morre. Coisa, e lançado em dezembro de 80, né? No finalzinho, na prorrogação quase. E, cara, Elis Regina, eu aprendi a gostar porque minha mãe ouvia isso todos os dias, acho que é a artista que minha mãe mais gosta. E então, obrigado, mãe, por ter me mostrado tão cedo algo tão legal. E a minha segunda escolha é essa, cara. Discão de memória afetiva. Esse disco, no tempo que eu trabalhei lá, bastante com disco na cultura, a Trama estava fazendo um monte de edição especial, porque, enfim, os filhos dela lá, né? E eles fizeram umas coisas meio estapafúrdias, meio rocambolescas, como diz o Fernando, que era tipo uma edição do César Camargo Mariano, com umas coisas do momento e umas coisas antigas, que era um pianinho, e aquele pianinho chegava e quebrava as pernas do pianinho, e era puta bagulho caro e a gente não conseguia vender porque o pianinho ficava todo fodido. Mas esse disco aí teve uma edição que não era vinil, porque na época o vinil tava tipo em animação suspensa, mas era um CD que vinha com umas fotos, vinha uma caixa grande, que era uma caixa do tamanho de um vinil, e era uma bonita a caixa, eu lembro, essa edição era... Que acho que é essa capa que eu mostrei, que é mais modernosa, que vem 4 faixas boas. Não, e a caixa veio com isso, a caixa vinha com relevo na embalagem, era um puta negócio bonito, assim, sabe? Os caras fizeram uma edição desse disco. Assim, tem participação da Dona Irã Barbosa, o Milton... todo mundo, né? Acho que a Elis tinha essa característica que todo mundo queria estar perto e estar junto num disco ali, porque sabia que ela era foda demais, assim, né? Que foi o último disco dela, né? Foi o último antes dela morrer, Tipo, não teve muito sucesso, não fez muito alarde, até porque a morte dela foi mais importante, a notícia da morte dela foi mais... Mas depois que ela morreu, parece que vendeu bem melhor esse disco. Então, isso aí. Perdoem o meu sentimentalismo exacerbado, eu estou com saudade. Saudade aí. Pô, já fez um ano, né, que você veio aqui, caraca, mano. Faz um ano já, cara. Faz um ano que eu não vejo minha mãe, meu pai, tô foda. Então, tô escolhendo... minhas escolhas estão sendo levadas para esse lado. Top 3 cantoras de todos os tempos. Elis, Areta e Nina. Se tiver um top 5, Elis, Areta, Nina, Mercedes Sosa... Mercedes Sosa é foda também. E eu botaria, cara... Eu botaria a Amy Winehouse. Eu gosto muito da Amy, cara. Isso aí. Amy Winehouse ou Eta James? Então, eu vou ter que botar um top 10. Vamos largar esse top aí. Vai lá, é o Igor. Sou eu? É tu, Tatu. Esse eu tenho. Os outros dois eu tenho e ganhei de presente de amigos. Esse eu ganhei de presente do Marão, porque ele foi comprar todas as edições remasterizadas que estavam saindo. É esse aqui. Opa! O primeiro Iron Maiden. Vale, né? O único bom, né? Esse disco, não, tem o Killers. O Killers é o meu preferido, na real. O segundo desse, né? São os dois discos com Paul Dayano. Que, na verdade, né, tem essa história toda. As pessoas nem lembram, tem um monte de gente que nem lembra desses discos. E é assim, o Iron Maiden é o Iron Maiden com Bruce Dickinson, né? Que estourou, que ficou um fenômeno em tudo quanto é lugar. E no Brasil o Iron Maiden parece que é mais querido do que em tudo quanto é outro lugar, mas enfim. Eu, inclusive...
a gente foi caminhando para essa ideia de fazer esse programa, porque foi uma sugestão minha, eu lembro e tal, e a gente falou, vamos fazer de várias décadas, mas eu vi no Stories do Huey, nossos queridos amigos do Huey, quem não conhece o Huey, busca conhecimento, como diz o Fernando, e vai ouvir, e quando acabar o Coronga vai ver ao vivo, que é foda. @HueyBand, pronto. Os caras, a gente põe lá no vídeo, os caras fizeram no dia ou na semana, não me lembro bem, do lançamento do aniversário desse disco de 40 anos, o Veloso tocando a introdução do Phantom of the Opera. Que foda, é uma introdução foda, e o cara ainda toca pra caralho, e aí ficou bonito. Aí que eu tive a ideia, eu falei, eu vou fazer. E eu já fiz um top 5 desses discos de 1980 no meu Instagram, foi um stories, acabou, sumiu lá. E, enfim, essa coisa do Paul Dayano é muito doida, porque depois o Iron Maiden, ele, em alguma medida, continua com algumas características, mas ele virou uma outra coisa com o Bruce Dickinson. E esse momento que ele é até, porque tem a necessidade muito de se colocar numa caixinha, né? Tudo tem necessidade de nomear e colocar numa caixinha. Esse momento ele é chamado de New Wave of British Heavy Metal, que principalmente encabeçada pelo Iron Maiden, pelo Judas Priest, pelo Motorhead, estava retomando uma coisa do rock pesado na Inglaterra, que o Deep Purple, o Led Zeppelin e o Black Sabbath estavam meio que chegando num período de saindo do auge, assim, né? Então essas bandas meio que retomaram um som pesado. E o Iron Maiden, esse disco, ele tem algumas coisas bem importantes, fora o Paul Dayano, que, assim, para mim o Paul Dayano é o retrato dos moleque que ficavam vagando na rua em Londres, indo ver show e bebendo e mandando a Margaret Thatcher tomar no cu, entendeu? Para mim, ele é o retrato desse, tipo, jovem londrino dessa época, cara. Eu tenho muito isso na cabeça, assim, muito doido. Quando eu viajei, que eu consegui, e foi uma das cidades que eu mais gostei de ir, foi Londres, eu ficava procurando, cara. Falava, mano, aqui esses moleques andaram tudo aqui, velho. Os punk andaram tudo aqui, esses moleques metaleiros. E alguns transitavam entre os... porque o som... E aí eu tava lendo algumas coisas essa semana, e é muito engraçado, porque o Iron Maiden traz uma coisa do punk nesses discos mais, que é a velocidade, porque tem umas coisas muito rápidas, muito agressivas. E o curioso vão ficar nervosos, né? E o curioso é que ele... Aí agora você... Não, aí você fica nervoso também. O curioso é que ele traz alguma coisa dos progressivos ingleses também, cara. Dos caras que faziam som, tipo o Genesis, o Yes e tal, que é aquelas músicas... o próprio Phantom of the Opera. Uma coisa que eles repetiram um pouquinho mais pra frente, até... Acho que tem até disco recente que eles continuaram fazendo isso, que é uma música instrumental, que nesse disco é o Transylvania, no Killers é o Gengis Khan, que são umas músicas foda. Porra, 2 anos atrás, saiu até no canal oficial, e hoje já tava em um monte de vídeo no YouTube, vídeo que o cara reproduziu, recolocou. É um show no Beach Club, em Bremen, em 81, turnê do Killers. Já é o Adrian Smith. Esse bagulho é tipo uma obra de arte, velho. Assim, esses 2 discos, independente do Iron Maiden, assim, eu gosto do comecinho do Bruce, principalmente do Peace of Mind, do The Number of the Beast. Vi o Iron Maiden ano passado. Beijo pro Renan, pro Ismael e pra Mari, que o Ismael e a Mari me deram de presente. Eu nunca tinha visto o Iron Maiden. O show com o Bruce é um bagulho foda, incrível, monumental. Mas esses 2 discos, os primeiros discos do Iron Maiden com o Paul Dayano, são 2 discos da minha vida, assim. É impressionante. Aquilo que sintetizou ali é um negócio inexplicável, porque aquilo não é ainda tipo puro heavy metal, mas também não é punk, não é o cara lá com aquela camisa branca de tricoline, sei lá, o cinto com rebite, a luva assim, cabelo curtinho. Mano, é muito foda, velho. É muito foda. Esse disco o Killers é mais polido, mas esse disco é foda. O Prowler abre assim, quando abre o disco você fala, que é isso, velho? Imagina, sei lá, você é molecão. Em 1980, lá, molecão tonto, lá em Londres, ouvindo essa porra. Fica doido, velho. Cara, que período criativo em tantos estilos diferentes, né?
É foda porque não dá pra você... Quando de 70, era muito mais rock, sei lá. Como é que eu defino isso? Assim, rock clássico, é óbvio, né? Hard rock. Aquela receita, é a receita básica, né? Aquela receitinha. Power guitar e vamos lá. 80 já tem uma... Eu acho que um senso de liberdade que começou a ter, né, galera? Tipo, a partir do punk, né? Eu posso fazer e você também já tem, pelo menos em termos de música pop, você tem 30 anos de referência, né? Uhum. O cara tá lá, olhando lá para 50 e já tá, pô, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer isso. Já é... Tem mais bagagem também para trabalhar. Bom, enfim. Fora que não podemos esquecer que Paul Dayano é um grande corintiano. Porra, esse eu não sabia, cara. Pô, agora fechou, velho. Procura as fotos dele. Tem foto dele, das fotos de show velho aqui no Brasil, tudo com camisa do Corinthians. É o cara do Flávio. Busque conhecimento. Sensacional. Vamos voltar pro top. Não fica assim, porque o Bruce Dixon brasileiro, André Matos, era São Paulino, pô. Tá bom. O Roger é São Paulino também, Fabio. Fica tranquilo. Estão bem representados. Mas eu... Fábio, agora é ele que vai falar. O Fábio vai desconectar. Deixa ele quieto. Voltando ao tópico, o cara faz assim, né? Tipo... Voltando ao tópico. Cara, só vou fazer um parênteses que eu esqueci de uma coisa sobre o Dead Kennedys desse disco, porque ele é um dos primeiros discos lançados independentemente, que foi na Inglaterra foi lançado por um selo X lá, que eu nem lembro, agora eu já fechei a página, e nos Estados Unidos foi lançado por Alternative Tentacles, que é o selo do Jaro Biafra até hoje. E é muito legal isso do hardcore, dele ter, de certa forma, generalizado a produção independente, assim, de uma maneira, tipo, costa a costa, mundialmente, também falando. E tem muita gente que fala que os anos 80 é a década perdida na música, que ficava vendo o clipe do Fantástico, entendeu? Porque no independente, no underground, puta que lá merda. É muita coisa nova, como esse disco aqui, que também inaugura um gênero. Eu só tenho ele em CD, que é o Song of the Lotus, do Cramps, que é o primeiro disco do Cramps também. Baita disco. É um disco inaugural do Psychobilly, apesar de que o que foi conhecido como Psychobilly Fórmula é muito mais em cima do Meteors, que é uma banda inglesa que lançou no ano seguinte o primeiro disco. E aí você tem uma escola, de certa forma, do Meteors, e tem uma escola do Cramps, para onde você vai ter depois, sei lá, o Reverendo Horton Heat, você vai ter o Dead Billys, por exemplo, que são bandas do gênero que são mais da linha criada pelo Cramps. Esse disco não tem, assim, necessariamente muito hits da banda, mas tem, por exemplo, tem a versão do Fever, que é bem tem duas versões que são muito conhecidas com Cramps, que é o Strychnine, que é uma versão do Sonics, e o Fever. Qual que é o original do Fever, Igor? Vai lá. Mano, tipo, o original do Fever é um compositor, eu acho que um dos caras, tipo, eu acho que é mais ou menos da mesma época do Elvis Presley e do McCoys. O do McCoys tá uma que eu gosto bastante do McCoys. O original é do Little John. William Edward Little. Um bluseirão aí, lascado. Mas é porque o McCoy tem a coisa do vocal e tal, e a do Cramps tem a coisa do reverb com mais... Puta, é indescritível. Descreva o que é indescritível pra gente, por favor. Cara, assim, o som é bizarro. Porque a produção é bem mal produzida, digamos assim. Então, assim, tem um reverb que pega em tudo, assim, pega no vocal, na bateria, Parece que o cara gravou tudo botou em 2 canais, aí jogou o reverb
Tipo, no canal no master inteiro, assim. Porque, meu, os caras guitarras tudo não tem baixo, é 2 guitarras, suja pra caralho, feia, mas é lindo. Então, assim, é genial. O Cramps tem um negócio curioso, porque a banda foi formada em 72, cara. Então, assim, começou com eles eram riponga, assim. O Lux Interior e a Poison Ivy, eles eram riponga, tal, cabeludão. Só que quando veio o punk, isso deu uma misturada. Eles já gostavam muito de Elvis e de Sonics, de coisa de garagem dos anos 60. Que acho que o Cramps é bem isso. Ele pega a garagem e põe com punk e cria, de certa forma, um estilo novo. Esse disco, algumas notas de produção. E tem uma coisa muito curiosa desse disco de produção. Ele foi gravado entre 79 e 80. Ele não tem muita data exata. E foi lançado em maio de 1980. Gravado no Philips Record em Memphis, Tennessee. E produzido pelo Alex Chilton. Você lembra quem é esse cara? O Alex Chilton é um dos vocalistas do Big Star. Assim, não sabia dessa. Achei curioso. Porque o Big Star, na verdade, não tem nada a ver assim, com o Cramp, mas... Pode crer. Mas, assim, não imaginaria que, sabe, que ele estaria essas duas bandas, de certa forma, teriam algum tipo de envolvimento, assim. Os mundos colidindo desse jeito. Assim. Você vê que ele não era um produtor muito bom, né? Porque o disco tem um som meio tosco. É o único disco que ele produziu, depois falou, não, mano, deixa pra lá. Eu acho que tem uma coisa bem importante que não pode deixar de falar do Cramps, não só desse, mas do Cramps em si, é uma coisa mais ampla do que o som. Que tem uma estética que moldou todo o gênero e o lance de tipo... Porque o Lux Interior é uma figura muito... Tipo, o cara que vestia calça de vinil, sapato alto, mas a Poison Ivy tocando guitarra, assim... E com guitarra, tipo... As guitarras semiacústicas do Chuck Berry lá, a Gretsch e tal. Assim, isso é metade dos rockabilly, psychobilly dali pra frente, as coisas de oncinha, de tigrinho, assim, isso... Hoje... A cultura rockabilly que existe até hoje, que no Brasil tem bastante, principalmente lá em Curitiba, tal, rockabilly, psychobilly e tal. Sim, o visual é esse, assim, é meio lifestyle assim o negócio. Mas você pode achar, eu não ando no visual, mas o visual é um troço importante para essa cultura. E vem muito daí, cara, muito, muito daí. É muito emblemático, assim, é tipo o impacto. Diz que assim, tem no Barulho, né, no livro do Barcinski, que ele faz várias entrevistas e uma das entrevistas é com o Cramps. Diz que ver um show do Cramps era uma coisa inacreditável. Cara, tem 2 bandas nessa lista aqui, que é tipo, bandas que eu não me arrependo, mas não tive a possibilidade de ver. O Dead Cramps também, né? Se for ver. O Cramps, ele tinha uma coisa que mas o Cramps ficava meio no ar de tipo, vai vir, aí o Lux Interior morreu. Pois é. Aí ele morreu e falou, puta que pariu. E agora, mora onde? Lá no céu. Igual o Joe Strummer, né? O Joe Strummer tava pra vir com Mescaleiros e morreu, né? Puta que pariu. Bom, na época eu acho que eu não conhecia. O show do Cramps é estilo show do Stooges, assim. Sabe, se grava, assim. O bagulho que você fica olhando, mano, o que tá rolando? Muito bom. Com essa nota triste. E tem uma coisa do Cramps com relação aos discos. Acho que eles põem muita música, velho. Você falou isso no programa. Tem 13 músicas, velho. Começa, depois você fala, puta, aguenta mais. 18 músicas, saca? Não, é que assim, não é. Parem, assim, eu escuto o disco inteiro. Mas é foda. Vai lá. Próximo. Fernando. Beleza. É você, Fernando. Como eu não tenho critério, vou para a próxima banda, que é uma banda que mora no meu coração, desde a minha tenra idade. E eu ouso dizer que esse disco lançado em 1980 é o melhor disco deles, de estúdio.
Essa banda se chama Motorhead, Ace of Spades. Cara, esse disco eu tenho em CD, não tenho, infelizmente, em LP. Mas, cara, Ace of Spades, na minha humilde opinião de quem gosta de Motorhead desde moleque, é o melhor. Sabia que você ia botar esse. Tava na minha lista. Tava na minha lista, eu falei, não, deixa o Fernando vai levantar essa bola aí. Cara, é muito bom, cara. Esse disco é bom. Eu tava em dúvida se ia levantar esse ou o outro. Eu acho que o outro vai ficar o seu terceiro. Já foi 3, seu? Não, acho que não, estamos no segundo. O outro você que vai levantar. Eu vou respeitar a sua memória afetiva. Não. Por isso que você começou o programa. Não, eu vou deixar pra você. Não sei qual que é. Não, minha terceira é ousada. Então tá bom. Mas o Ace of Spades é o seguinte. Ele é o quarto disco de estúdio dos caras. Mas tem uma coisa engraçada do Motorhead, que ele trafegava no mesmo universo que o Iron Maiden, nesse começo aí dos anos 80, essa coisa da nova onda do rock. Agora eles chamam de a nova onda do heavy metal em inglês, mas não teve uma anterior, né? Mas eles isso que é o mais controverso nesse nome, né? Na verdade, eles estão retomando os outros caras, mas os outros caras já não eram considerados heavy metal. Os outros caras são tipo um proto, no máximo, né? Não, mas o Sabá é heavy metal. Mas não tinha nome, não tinha dado nome que é heavy metal, assim. Era hard rock, sei lá, não tinha alcunha. Mas tudo bem, eles estão dentro, mesmo o panteão aí da galera do Iron Maiden, de fazer essa coisa meio pós-punk, né? De, tipo, achar um espaço aí. Eu acho que, de sonoridade, o Motorhead sempre foi uma banda também bem emblemática, que nem o Iron Maiden. Não odeio Iron Maiden, gente. Eu gostei muito de Iron Maiden na minha tenra idade. Hoje eu não tenho mais paciência. É difícil classificar o Motorhead, né? É difícil encaixar mas o Motorhead ele tem esse lance, porque o Lemmy tem esse vocal rasgado, é mais um speed metal, né? Se a gente for... O baixo pra frente de tudo. É o baixo, né? Não, e é o baixo. Baixo com distorção. Não é... Speaker, né? Tipo, estourando ali, é muito bom. Assim, Motorhead eu tenho muito carinho, eu tenho quase todos os discos do Motorhead, porque eu vivi uma época que na Galeria do Rock em São Paulo, os CDs do Motorhead eram os mais baratos, sei lá por quê. Eu ia lá. Tá bom, tá pra mim. O Motorhead na galeria eram os Morfine naquela loja da Augusta. Lá. R$2. Neto Discos. Fechei minha discografia do Morfine graças a Neto Discos. Um beijo, Neto Discos, que mora lá no céu. Puta que pariu, tá foda. Mas o lance é, o Leme, por acaso, também mora lá no céu. Craque Neto diz. Mas o lance Lembra, tinha um moleque da Casa Verde que falava que o Leme regulava o grave e o médio e o agudo, grave e o agudo nas berrugas aqui. Nossa, que nojeira. Mas o Motorhead era uma banda que... Engraçado isso, que até os anos 90, o Motorhead era uma banda que era meio independente ali, meio irrelevante num cenário de grandes bandas, né? E começou a bombar mais, tipo, nos anos 2000 mesmo, pela própria figura do Leme, dessa figura... Acho que foi antes, cara. Histórica. Foi quando eles lançaram o Hellraiser com o Ozzy, cara. Não, mas... Ali teve MTV. O imaginário coletivo, acho que foi depois. Porque, cara, nos anos 90, isso aí foi 93, 94, Hellraiser, sei lá. Eu ia na galeria em 96, eu gostava de Motorhead já, mas, cara, eu lembro que, tipo, chegava lá e... CD do Iron, quanto é? R$30. CD do Pearl Jam, quanto é? R$30. Daí você vai pegar um CD do Motorhead, era R$10. E daí tinha esse selo inglês que chamava Castle Music. Sei lá por quê. Tinha vários. Eles lançaram vários CDs aqui, né? Era muito barato, cara. Daí eu tenho o Sabás também. O Sabás era por esse Castle Music também. O Sabás era Mas era mais caro. Porque era. Porque era o Sabá, né? Mas é isso. Esse disco aqui, cara, eu gosto muito. Foi gravado. Vamos passar só a ficha técnica aqui.
Foi gravado em 1980 mesmo e lançado dia 8 de novembro de 1980. Ou seja, ele não tem 40 anos ainda, é mais pro finalzinho do ano. E só para encerrar, eu acho desse disco, eu acho o disco inteiro muito bom, mas as 4 primeiras faixas são tipo perfeitas. Tipo Ace of Spades, Love Me Like a Reptile, que é muito boa, Shoot in the Back e Live to Win. Cara, é isso. Baita disco e gosto demais. Senhor Leme, que mora lá no céu também. Saudade do senhor. Acho importante chamar a atenção que, assim, os 3 mais citados representantes desse tal New Wave of British Heavy Metal, o que quer que seja, mesmo que seja uma caixinha, acho que ela faz algum sentido. Os 3 lançaram discos em 1980. O Judas Priest lançou o British Steel em 1980. Tem umas explicações que botam o Venom, o Saxon e o Def Leppard também nesse balaio, mas eu acho que as outras 3 é que são as... Porque os primeiros discos do Judas Priest também... Ismael, um abraço para você, maior fã de Judas Priest do planeta. Os primeiros discos do Judas Priest conversam muito mais com a década de 70 do que o que eles vão fazendo no começo dos 80 e vai ficando mais rápido e tal. Mas o seu Fábio Snox, ele pode soltar uma polêmicazinha aí, vai, por favor, vai. Não vou fazer isso. Eu vou... Como não? Não. Aqui é polêmica. Do Judas Priest? Então eu vou falar as frases. Eu nunca gostei do Judas Priest, nem quando eu era metaleiro. Então, assim, é uma banda que, para mim, não representa nada. Mas pra mim... ué. Acontece. Qual é a relevância do Judas Priest para a música? Responda aí, ouvinte. O que você acha? Eu não sei responder. Mas pode responder, por favor. Mas tudo bem, vamos deixar a polêmica de lado e vamos para o terceiro e último bloco. Não vamos brigar por causa de Judas Priest, por favor. Terceiro bloco, última lista de discos. Por favor, senhor Tuco Cotrim. Vai lá. Vamos lá. Esse aqui é aquela categoria de disco um gigante que pelo hype, não pelo hype, mas pela posição consolidada de grande clássico, eu tive a oportunidade de ouvir e gosto muito hoje, que é esse aqui, Talking Heads, Remaining Light, discão. Muito bem. Não é o meu favorito deles, o meu favorito é o Speaking in Tongues, que é 3 anos depois, eu acho, é um disco depois desse, que é o meu favorito deles até hoje, mas esse disco é bem foda, produção do Brian Eno, e tem o Once in a Lifetime, que é um dos maiores sucessos da banda, primeira música de todas as coletâneas deles, eu acho que é o maior sucesso deles, depois de Psycho Killer, não sei, perto de Psycho Killer também, que baita música também. E é um desses discos que o Igor falou da... Porque você pega o Talking Heads dos 3 primeiros, não tem nada a ver com esse. É outra história. É aquela coisa de ainda muito ligado com os 70, daquele tem que soar um pouco punk, tem que ter um negócio não sei o quê. Nos anos 80 parece que todo mundo falou, não, agora a gente já pode fazer o que a gente quiser e pode apontar para outras direções, e esse é um disco que eu acho que marca bem essa mudança de trajetória deles. Ótimo disco, fica a dica, quem não conhece, todo mundo deve conhecer, mas se não conhece, vá. Eu conheço exatamente a primeira fase só, do Talking Heads, que é o que eu escuto. Que é aquele disco ao vivo lá que o Igor tem, que eu gravei até na época. Esse é mais pra frente, né? The name of this band is Talking Heads. Não, mas então, não. Tem outro ao vivo deles. Tem outro ao vivo deles mais clássico, aquele das ombreiras. Não. Mas esse já pega essa fase 80. Já. Não, é um disco mesmo que é? Ele pega algumas épocas, né?
o The Name of This Band is Talking Heads, que ele foi gravado dentro de um estúdio. São 2 sessões dentro de estúdio com pouca gente. E uma com acho que não tem ninguém. E eu lembro que quando saiu em CD, ele demorou assim, décadas para sair em CD. Eu tenho ele só em CD, imagina o som dele. Imagina o som dele em vinil. Imagina esse é 82, 82. É entre o Remaining Light e o Speaking in Tongues. Saiu esse The Name of This Band. Esse disco tem o Once in a Lifetime ao vivo, por exemplo. Já tem, então, eu acho que é legal ouvir esse disco para entender o que é o Talking Heads, porque a maioria da carreira deles é essa vibe, né? Não são os 3 primeiros. Então, acho que é legal de entender o que acontecia ali naquela época e por que eles mudaram tanto, assim. É bem legal esse disco. Que também eu cheguei a ouvir esse disco por ser um clássico dos anos 80 e tal, apesar de preferir o outro. Speaking in Tongues, mas acho que vale a pena entrar na lista aí. Só para falar sobre esse ao vivo que eu falei, ele foi lançado em 82 e ele foi gravado em várias sessões. Eu achei que fosse só 2. Foram 2. Não, na verdade foram 2. Uma em 17 de novembro de 77, que é o disco 1, e outra em 27 de fevereiro de 81. Então já pega o Remain the Light no segundo disco. Depois procura. Esse disco é fudido. Tem cover do Al Green, está com o Al Green. É uma loucura. Esse disco foda é que, assim, como ele é um ao vivo no estúdio, toda a captação dele foi controlada e já é boa na época. Quando os caras lançaram isso em CD, hoje em dia, se tiver um vinil 180 gramas, deve ser inacreditável. Quando chegou isso na loja, eu comprei no dia que chegou. Porque eu ouvi algum programa no rádio que o Kid Vinil falou. Ele falou, vai sair isso em CD pela primeira vez e é imperdível. Aí eu comprei. Mas quando eu cheguei em casa e coloquei assim para tocar, assim, o som do disco é incrível. Incrível. Começa com New Feeling eles eram foda nisso, né? Que pariu, velho. Dave Byrne nessa história com o seu... Que eu fui descobrir depois mais tarde que ele tem traços de autismo, né? Eu não sabia. Ele deu uma entrevista falando sobre isso, né? Então é típico de aquele negócio meticuloso. Isso explica muito dele ser o que ele é, aquele cara tímido que faz o que tem que fazer, não fala e vai e faz e é chato, não sei o quê. Isso deve aparecer nesse disco aí. Assim, parece que você tá lá dentro, você tá escutando, parece que você tá dentro do bagulho, assim. O baixo, a bateria são impecáveis, tipo, quando vem as guitarras, quando vem o teclado, é foda. Bora lá. O livro do Dave Byrne é maravilhoso também. Podem ler lá o How Music is Made também. É isso? How Music... Não, o que é música? O que é música? Eu tenho aqui também. O Snort tem também. Eu comecei a ler, parei, vou tomar. Legal, senhor Igor Oliveira, por favor. Posso falar a minha listinha do que ficou de fora, só a menção rosa? Não, a gente faz isso no final. Você quer fazer? Não, faz aí. Faz no final, a gente faz a menção rosa na hora. Vai. O meu é aquele. Agora, o primeiro lugar é aquela coisa pelo que vocês me amam, né? E nunca vou me esquecer. Uma salva de palmas, Rush. Eu só tenho um comentário a fazer. Melhor esse do que o Heaven and Hell. Além do que, uma menção honrosa, Heaven and Hell. Calma aí, questão de ordem. Não, mas não pode ficar na frente desses 3, o Heaven and Hell. Igor, por favor, uma coisa só. Fale o nome da banda e o nome do disco. Porque a gente ficou berrando. É Rush. E o nome do disco é... Eu amo e vocês todos odeiam. É Permanent Waves. Baita disco. Eu gostei desse disco. O Fernando gostou. Eu não odeio porque eu não ouvi ainda, cara. O Rush, em geral, é um negócio que eu ainda não compreendi. Mas, assim, vou ouvir. O que é importante dizer sobre esse disco? O Fábio saiu em protesto. Pouco antes, né? Os 2 discos anteriores são 2 discos, assim, frito no progressivo, mas frito no maior grau possível. E aí, eles mesmos falam que eles estavam, e eles citam nominalmente, aí para os Narcs também chorar mais um pouco, que eles estavam escutando muito nessa época. Talking Heads,
Police e o Ultravox, que é uma banda inglesa de New Wave que é muito boa, pouco conhecida, mas muito, muito boa. Boa. E nesse disco, por exemplo, tem... Ainda bem que você não falou o Hakuna Matata do Police, né? Não é Hakuna Matata? Nesse disco, por exemplo... Tem um disco desde 80. Zenyatta, não sei o quê. Hakuna Matata. Nesse disco tem uma pegada já entrando para coisa um pouco mais pop, o reggae tem uma presença forte, principalmente no Spirit of Radio, que é a música mais conhecida. Nesse disco também está a minha música preferida do Rush, que é Jacob's Ladder. E tem um negócio muito interessante que está no documentário que Beyond the Lighted Stage, que é um documentário grande sobre a carreira toda do Rush e tal, já faz alguns anos, mas depois desse documentário eles só lançaram mais um disco de estúdio. Tem um cara, não me lembro, porque tem muito músico dando depoimento, é um cara que acho que é crítico e tal, ele fala, eles mantiveram a coisa que é característica do progressivo de trocar de andamento, uma música complexa, mas que parece muito mais natural. A pessoa... Então eles ganharam muito mais público nessa época, as pessoas começaram a escutar mais. E um outro fator que corrobora para isso também, não vai ser suficiente para vocês nunca, mas o Geddy Lee baixou o tom. A partir desse disco é que ele baixa o tom e passa a cantar menos gritado. Essas coisas fazem diferença. Mudou? Tem uma coisa. Mudou. Você escutar os de 70, pelo amor de Deus. Tem uma coisa também muito interessante. Mas ele baixou o tom do tipo 1000 para 900. Segundo o Marquinhos, que é fã, ele fala assim, o Geddy Lee parece que respira hélio, né? Eu sempre falo isso também. Tem uma mangueirinha ali, não. Eu acho desculpa, vai lá. Deixa o Igor falar, olha Deixa o cara falar. Extremamente redondo de som, de guitarra, de tipo guitarra, baixo, bateria ali. O som é redondo, principalmente da guitarra. E assim, eu acho que essa coisa também, e eu entendo perfeitamente, de muita gente que não aguenta o Rush por causa da voz do Geddy Lee, perde a oportunidade de conhecer um grande guitarrista, porque o cara é muito foda, o cara é muito versátil, o cara é muito Vou ouvir hoje. O cara é muito bom. E aí, uma outra coisa só para finalizar, eles começaram nesse disco a gravar no tal do Le Studio, que é um estúdio lá numa cidadezinha, numa região de Quebec, que 3 engenheiros de som montaram um puto estúdio legal, que tem a sala do estúdio tem um puta clima legal, e é um tipo, mano, é tipo um hotel fazenda, velho. Então, as bandas iam e levavam a família inteira para ficar lá, e gravava com a família, tomava café da manhã, então o clima de gravação também contribuiu para que fosse um disco muito bom. Logo depois veio o Moving Pictures, que aí o Rush estoura de vez, com Tom Sawyer e tal, que também é gravado no mesmo estúdio. E também carrega um monte dessas coisas. E depois o Moving Pictures já vem uma coisa que aí carrega bem mais no pop. Bom, eu gosto de tudo, mas é diferente. Esses 2 discos, eles têm uma coisa que é justamente a transição. E eu estava pensando bastante nisso quando a gente está falando de todos os discos aqui, enquanto eles acontecem numa transição de 2 décadas. E não é tão significativo assim. A transição da década de 60 para 70 é muito mais... Tem um lance político, tem uma coisa muito mais nesse sentido. Nesse aqui, a transição musical ela faz misturar as 2 coisas do 70 com 80 de um jeito mais interessante, musicalmente, eu acho. Então eu fiquei pensando nisso também. Então, na música do Rush acontece e nos outros estilos aí, tudo que a gente está falando, eu acho que em alguma medida também acontece. Cara, o Rush chegou a fazer parte do Top MTV lá. Que disco que é aquela música lá, Nobody's Hero lá? Aí é mais pra frente, que é mais 90, quando os caras voltam, Mas tinha um clipe do Tom Sawyer ao vivo que passava muito no Gás Total lá. E tipo, no fundo tinha um negócio girando, assim. Sim. Clássico. E uma história engraçada. Meio do... Como é que do Beat Club, né? Daquela coisa. E uma coisa engraçada também desse disco, foi o primeiro disco do Rush que eu escutei. O Fabrício, meu irmão, estudava no lendário Padre Manuel da Nóbrega, aqui o Matão, Colégio Matão, na frente do condomínio de minha mãe mora até hoje. E tinha um professor doidão que apareceu lá, não lembro de que matéria que era, que ele emprestava os discos pra molecada, velho. Ele levava, tipo... E aí uma semana ficou os discos... Os discos Fabrício chega com... Que burro dá 0 pra ele. Pô, mano, os discos aí do meu professor. Desapego, né, cara? Que desapego. E eu lembro, assim, de 2 discos que foi inesquecível pra mim. Um foi esse, o Permanent Waves, e o outro foi o Coda do Led Zeppelin, que eu ouvi nessa circunstância.
E o Coda a gente é uma coletânea de sobras de estúdio, de outras épocas, gravações, mas também foi impactante demais. Na vitrolinha velha da minha mãe, o We're Gonna Groove, assim, eu falei, caralho, que é isso? Então esses discos são marcantes, porque também tem isso, né? E aí o Fabrício não queria saber muito, assim. Ele largava os discos fita, lá e eu ficava escutando, velho. Vinil, né? E eu ficava escutando. Eu ficava a tarde inteira escutando os discos do professor. Muito foda. E aí, galera, uns disquinhos aí, meu. Devolve, hein, meu. Eu só tenho esse. Porra, meu, não devolveu. Baita azar, meu. Baita azar, meu. Você ia dar seus Led Zeppelin First Press na mão dos alunos do Matão, velho. Casa Verde, vamos lá. Casa Verde, velho. Cara, Matão que minha mãe estudou no Matão. Minha mãe e minhas tias estudaram no Matão. É mesmo? Puta, o Matão, nossa senhora, hein? Matão é na Pujol ali, não é? Da Pujol? Não, esse é o... O Matão é aqui da Pujol? O Matão é na Casa Verde, ali perto do Porto, ali, não é? É no Matão. Isso aí, o Matão. O Matão só tem esse aí. O pai é dono da Pujol, lá, aquele colégio da Pujol. Matão, lendário. A Benta Pereira ali, né? Pujol com a Benta Pereira, não é? Cabana Benta Pereira, em frente àquele colégio. Esqueci o nome daquele ali. Bom, com toda essa reverência ao Matão, eu encerro aqui. Rush e Casa Verde, tudo a ver. Tudo a ver. É isso. Vai lá, senhor Snorks, você. Esse aqui, infelizmente, eu vou ter que mostrar na imagem também no celular. Tudo e bem, esse aqui é mais pelo que representa o disco e as condições em que eles foram feitas e lançados do que o conteúdo propriamente dito, para mim. Que é o Sandinista do Clash. Tava na minha lista também. Toda vez que o Tuco ia falar, vou mostrar, eu tava com o celular aqui para mostrar junto, sabe? Ele vai falar, o Tuco vai falar, agora aqui, não deu. Tá na minha lista, cara. Eu só botei Elis no lugar do Clash, porque o Clash me perdoe também, mas toda a parte que me toca da Elis. Mas o Clash é uma das primeiras escolhas, tá no top da minha lista. Sim. Polêmico, o Sandinista tem polêmico. Conta aí, porque o Sandinista é um disco complexo, então, controverso, etc. É um disco triplo. O Joe Strummer, a banda, né? Queria que ele tivesse um preço normal. Puta, bem agora. Caiu a luz aqui. Talvez. Estamos te vendo. Bom, enfim. Estamos te vendo. Perdi as informações. Não, não, sei lá, azul, o computador aqui desligou, sei lá por quê. Puxa vida. Então vou ter que puxar. Tá aqui, as informações aqui. É um disco triplo. E a banda que fez questão de que ele saísse pelo preço de um disco simples. Qual que era a ideia? O Joe Strummer fala no documentário, é muito engraçado, ele fala, isso aqui é um disco para, sei lá, pro cara que trabalha no petroleiro, sabe, na estação de petróleo. Só vem uma vez para cada 6 meses, o cara só leva o disco, fica escutando 3 discos pelo preço de um. Isso foi um negócio também que, além disso, né, eles cederam parte do direito autoral que eles receberiam pela venda do disco exatamente para baixar o preço, né? Deixar o preço mais barato do disco. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui as informações técnicas. 36 músicas. 36 músicas. E aí eu acho que, para mim, para mim, o Clash, o melhor eu não dou Colin mesmo. Não acho que não tem discussão. Né? Mas eu acho que, assim, o Sandinista, por ser triplo, ele tem um pouco o problema dos discos duplos. Mas é exagerado porque é triplo. É que tem meio de tudo, né? Isso é o que é interessante no disco. Eles fazem hip hop, eles piraram quando apareceu o rap hip hop. Então tem ritmo latino, tem calypso, tem dub. O dub ainda está mais próximo do que o reggae, que já era uma característica do Clash. Não é tão estranho. Mas aqui ele tem até, sei lá, tem rockabilly,
sabe? Então, assim, ele meio que faz de tudo. E aí, nisso, eu acho a audição meio difícil, às vezes, sabe? Do disco, assim, você pegar e... Então, assim, mas por essa questão de ser um disco triplo de punk, primeiro, o conceito do disco triplo no punk. Assim, talvez tenha sido o maior potencial criativo do Clash. Depois do Sandinista, no Combate Rock, por exemplo, eles voltam. Acho que eles perdem um pouco isso. Essa pulsão criativa que teve no Sandinista. E aí tem muita coisa que eu gosto e tem muita coisa que eu falo, puta, isso aqui não curto essa música, sabe? Os rap mesmo que eles fazem, não acho legal, por exemplo. Polêmico. Então aqui, vou dar algumas notas de produção. É muito interessante porque ele foi gravado em várias sessões, em vários lugares diferentes. Então, isso também, acho que também está relacionado com esse pupurri de estilos presentes no disco. Então, foi gravado na sonoridade, né? Foi em Manchester, em Nova York, em Kingston e em Londres. Todas as sessões de gravação são em 80, de fevereiro até agosto. E o disco é lançado no dia 12 de dezembro de 1980. Ele tem 144 minutos e 9 segundos. É 2 horas e 20. É para iniciados. É para iniciados. E é isso. Encerro a minha lista. E tem uma das músicas que eu mais gosto deles, Magnificent Seven. Começa com essa música. Que é absurda. E tem Police on My Back também, do The Equals, que é um cover, que também é foda. Tem os outros covers também, né? Nessa coisa de ouvir é foda, porque a gente fala assim, a gente gosta de ouvir o álbum inteiro. Bota o negócio pra escutar, vai do começo ao fim. Mas então tem que ser um empreendimento. Você fala, eu tenho 2 horas e 20, é tipo sentar pra ver um filme. Eu tenho 2 horas e 20 agora, porque senão vai parar e aí é sacrilégio. Não pode. Essa que é... E foi uma jornada na época, tem pra vinil, né? Você tem que trocar o disco umas 6 vezes. Né? Tipo, você vai se for trajeto, vou botar aqui. Um lado tem uma música no lado, já tem que ir lá de novo levantar. Vou botar pra escutar no ônibus, só se eu for pra Parelheiros, pra Interlagos. Vai pra Aparecida lá de ajoelhar, você vai escutando eu vou pra Aparecida ouvindo Clash. Vai pagar a promessa de joelho até lá, vai ouvindo o Sandinista. Você desiste nos primeiros 100 metros, falando que se foda a promessa. Que se foda a promessa. Ai, muito bom. Ó, agora my last álbum. Esse disco é uma ousadia que eu estou fazendo aqui, porque tecnicamente não é, quer dizer, é um disco, é um álbum, mas ele é uma trilha sonora de um filme. Que ousadia! E esse disco, para mim, ele é formador do menino Fernando, que virou esse Fernando velho e azedo que vos falam. Esse disco ele é fundamental para minha vida, cara. Ele é fundamental para eu começar a ouvir jazz, começar a ouvir soul music. Ele é fundamental, ele é uma pedra fundamental para mim mesmo. E esse disco é chamado de Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers. Esse disco, amiguinhos, mora no fundo do meu coração. É um dos grandes discos da minha vida, sério mesmo. Não, genial. Eu sei, eu conheço. Você sabia? Era esse, Tuco? Não, eu achei que ele ia em outro aqui. Depois a gente fala nas menções honrosas. Eu achei que você ia falar também dele, mas esse aqui eu me deparei com ele e eu descobri que ele é de 1980 e o meu coração ficou mais quentinho e feliz. Para os desavisados, para quem não sabe, quem são os irmãos Cara de Pau? Quem conhece The Blues Brothers? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Cara, o legal dele, assim, tipo, só vou falar rapidamente do disco, daí eu faço até um pupurri para falar um pouquinho de quem são os tais irmãos Cara de Pau. Mas
é um baita disco, porque ele tem um lance de resgate já nos anos 80, né? A soul music ela já estava em declínio, né? Motown não era mais que nem era no começo dos anos 70, início dos anos 70 de explosão de venda, mas você tinha um repertório de qualidade musical, de músicas muito boas. E o Blues Brothers tinha essa coisa de fazer esse resgate. Então ele é um disco também meio que saudosista, vamos dizer assim, né? Nos anos 80. Apesar que as pessoas que trafegam nesse âmbito é só gente feríssima, né? Só para lembrar rapidamente, sim, assim, das pessoas envolvidas, dos seres humanos maravilhosos envolvidos nessa trilha sonora, você tem Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Cab Calloway, só cara ultra foda, tipo, oitavo dan de qualidade musical. E o Blues Brothers, cara, eu acho engraçado porque eles eram nada mais nada menos que um quadro do Saturday Night Live, né? Que, cara, vamos combinar, tipo, era tipo, sei lá, Zorra Total, Estados Unidos. Eu adoro Saturday Night Live, que fique bem claro, mas é um Zorra Total. É sábado à noite e, cara, é só esquete, né? Só esquete, pilantra. Mas tudo bem, eu acho que... Pilantra é foda. Mas o interessante é que a banda da Blues Brothers, ela existe antes do Saturday Night Live. Na realidade, o Dan Aykroyd e o John Belushi, eles já tinham uma banda e eles foram descobertos pela banda e daí eles foram pro Saturday Night Live. E lá a banda ficou famosa por causa dos personagens do Elwood and Jolly Jake, os irmãos cara de pau, que sei lá por que raios chama assim na língua lusófona. É porque eles são cara de pau, meu. Eles vêm aí, sai zoando, zoa pra caralho. Zoeira sem limite. É melhor chamar irmãos cara de pau do que os irmãos do futuro. Ou é isso, é cara de pau, ou é futuro no Brasil. Hoje em dia ser zoeira sem zoeira never ends, qualquer coisa assim. Não, mas e é um baita filme, que diga-se de passagem. Eu acho muito legal. Ele é muito divertido. Mas, de qualquer forma, eles tinham um núcleo duro ali de banda, de fato. Os dois cantam. O Dan Aykroyd tocava gaita. E eles conseguiam... Quando eles fizeram sucesso, eles começaram a rebanhar gente muito, muito da pesada, vamos dizer assim, do cenário musical estadunidense para tocar com eles. E depois, quando foram fazer o filme, de pegar gente do calibre tipo James Brown, uma Aretha Franklin. Então, cara, é um baita disco. Ele é um baita disco, assim, tipo, fora as releituras. Também a gente tem que lembrar um negócio. As músicas não são de autoria deles. Eles são crooners, né? Então são covers. Mas, cara, tem versão de Jailhouse Rock e tem muita coisa boa. Esse disco é muito bom. Você sabe que o João vai fazer 50% de pazes com você pelo Crossroads do episódio anterior por causa do Blues Brothers, né? Porque o amor é na mesma medida de Blues Brothers. Acho que zerou. Você zerou a régua aí com ele. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode voltar a conversar sobre o Bernard Cornwell com ele lá, que tá tudo certo. Não, mas é isso, assim, é um baita disco, assim, ele é fundamental para mim. Ele é o mais sentimental de todos esses da lista aqui que eu coloquei. Que ele, de fato, ele é para mim, um divisor de águas, assim. Eu comecei a ouvir soul com muito mais carinho por causa desse disco. Mas é isso. Esses foram os meus 3 discos. Vamos fazer uma menção ao raso Rodada Relâmpago. Tuco fala só fala o nome, o Igor fala o nome, eu falo o nome, o Sandro fala o nome, e vai indo. E aí a gente comenta alguma coisa, sei lá. Tá. Tava na minha lista também, menção rosa. 80 teve Back in Black, do AC/DC, que eu achei que o Fernando ia levantar ali. Primeiro disco do... Qual é o nome do vocalista? Esqueci. Bom, Scott não é o... É o primeiro do... Brian Johnson. Brian Johnson.
Quem mais? Posso falar os restos? Igor. Eu falo um? Fala um. Heaven and Hell do Black Sabbath. I knew it. Closer, Joy Division. Boa. Fernando. Disco póstumo. Tem o Blizzard of Oz, do Sr. Ozzy Osbourne. Primeiro do Ozzy solo. Que maravilha, hein? Solo dele. Discão. Eu queria só dizer assim que eu tenho 2 LPs que são para mim muito importantes, só mostrar eles rapidamente, que é Circense, do Sr. Egberto Gismonti, que é um baita disco, o melhor disco para mim do Egberto Gismonti. Considerado no Rolling Stone um dos 100 melhores discos da humanidade. Não sei com qual critério, mas é um baita disco. É um disco e é da humanidade, esse é o critério. É feito pela humanidade, é um disco. Eu diria que sim. Mas o que eu queria muito falar, se fosse 4 discos, é esse cara aqui. Annie é o... Cara, esse disco, Sentinela, do Milton Nascimento, eu acho incrível. Ele é incrível, esse disco. É o cara, tipo, se a gente pode... Eu, pelo menos, defino que é o auge do Milton Nascimento aqui. Mano, eu adoro esse disco. Então, menção honrosíssima. E, por acaso, tem um disco que eu gosto muito, que eu canto com a Luísa, que é o Peixinhos do Mar. Essa música é muito boa. Eu canto com ela e gostamos muito aqui em casa. É isso. Mais um do Tuco aí. O Fernando já melou outro formato aí. Fala aí você. Fala aí, você não pode falar. Eu de novo? Não. Quer falar do Black? Quer falar do Heaven and Hell aí, o Igor? Fala. O Heaven and Hell é muito polêmico, muito controverso, né? E, assim, sinceramente, eu não escuto o Ronnie James Dio embora eu entenda a importância dele, em outros discos, no Rainbow, mesmo no Mob Rules lá, eu não consigo muito escutar, mas o Heaven and Hell, assim, querendo ou não, ele é muito influente pro gênero, assim, e é um disco que eu escuto muito nos últimos anos, depois de velho, assim. Agora, o outro disco da minha menção honrosa é o Hotter Than July, do Stevie Wonder, que é um disco que tá ali já no trânsito pro pop, que tem até o Maybe, que virou no Brasil essa vez do Eu Demais, que é foda, porra. Essa letra em português, puta que me pariu. Mas esse disco tem o Master Blaster, que é uma música espetacular, velho. Master Blaster é foda, velho. Foda demais. É um disco muito bom, que eu tenho escutado bastante até. Não é, Mas porque ele não é da fase. Ele não é da fase impecável lá, tipo, dos anos 70 e tal. Ele já entrou em 80, tem uns elementos de pop, assim. Mas o Stevie Wonder pode, ele pode. É foda demais. Na hora, quanto ele quiser. Não, mas a música com ele tá ok, velho. Agora os caras dessa vez do Eu Demais em português não rolou, velho. Não, porque dessa vez do Eu Demais é muito, assim, sugestivo. Né? Tá. Vai lá, então. Vai lá, tu, fala o seu aí. Outro que eu deixei de fora, que eu amo pra caralho, Echo and the Bunnymen, Crocodiles. Foda. Um dos discos foda, junto com Ocean Rain, são os meus favoritos do Echo and the Bunnymen. Quem mais? John Lennon e Yoko, Double Fantasy. Puta disco também, tem um monte de sucessão. E o último, 2 últimos, rapidinho. Queen, The Game, puta disco do Queen. Eu amo esse disco. E uma banda que eu gosto muito, já falei dela outra vez aqui, que é o Dexys Midnight Runners, que é o Searching for the Young Soul Rebels. Esse disco é muito foda. Não é o disco que tem Come On Arlene, então não se preocupem. Mas é um disco que tem... E é um puta disco, tem uns covers maravilhosos, umas coisas dos anos 50 também que eles fazem. E é uma baita banda, eu gosto muito. Então, esses 3 são os meus últimos menções honrosas. Eu tenho mais curtas aqui. O Beef Show estava na minha menção rosa, que o Tô falou, White Planet. Tem o Freedom of Choice, do Divo, que é o 3º disco do Divo, o disco do Ipet. Descasso. E assim, agora polêmica, hein? Eu acho que as composições são maravilhosas, mas eu não consigo ouvir o disco porque ele é extremamente datado a produção, que é o Clara Crocodilo.
Muito bem lembrado. As composições são geniais. Cara, mas o disco é datado demais. Quando você vê meu, não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Eu vi um show que eles fizeram. Eu vi um show que eles fizeram no Sesc Pinheiros. Que eles conseguiram juntar a banda original, né? Porque a banda original que gravou o disco. Tinha até Tete Espíndola no rolê, o Paulo Bernabé do Patife na bateria e tal, que é irmão do Arrigo. E o show foi do caralho, assim. Foi do grande caralho. Porque, mano, são essas músicas. Tipo, os caras tocando bonito, hoje, né? Sabe? Um som bonito. Porra, porque, mano, não dá. O disco não dá. O Arrigo tocando as músicas no piano sozinho é muito foda, por exemplo. O Igor até mandou aí que tem um show do Arrigo no... Rolou, nessa do Sesc em casa aí. Rolou. Tem no YouTube. Uma live dele. Eu vi um show do Arrigo tocando Clara Crocodilo. E é isso. A experiência ao vivo é muito melhor que a do disco. O disco, ele é... Eu ouvi hoje. Hoje eu... Nossa, é difícil, cara. Foi foda. Não dá. Foi tipo... Foi um Não, eu nem tento mais. Parto de fórceps. Não, mas dessa galera da vanguarda paulista também, tem o primeiro do Itamar, né? Assunção. O primeiro do Itamar Assunção também. É um baita disco, cara. Como ele chama mesmo? Um nome engraçado. Beleléu, Leléu, Eu. Isso, Beleléu, Leléu, Eu. Mas, cara, esse ano, só pra gente fazer é uma coisa que eu tava falando com o Fábio no backstage antes do programa, a quantidade de gente robusta, primeiro escalão, lançando o disco esse ano, de 1980, que são discos marromeno, mas é um monte de gente, cara. Chico Buarque, Tim Maia, Erasmo Carlos. Mas é um monte de disco meia boca, vai. Tudo disco meia boca. Tipo, Clara Nunes, Belchior, Elba Ramalho, Fagner, Gal Costa, Guilherme Arantes, Hermeto Pascoal. Tem o McCartney 2 também, de 80. Tem. Um disco que eu descobri. Tem o segundo de Specials aqui. Segundo de Specials. Porque o primeiro Specials é 79. Eu descobri um disco que eu gostei muito e estou escutando com uma certa frequência depois de dar essa pesquisada dos anos 80, que é um disco chamado Get Happy do Elvis Costello. É muito legal. É bom. Não é tão bom quanto os outros dois primeiros lá, mas é um disco muito legal. Já é o Costello apontando para aquela fase cafoninha dele lá. Ele é o punk romântico, né, velho? Tipo um Rod Stewart punk, assim. Mas daí eu só quero encerrar esse programa com um grande disco de 1980 que ninguém quis falar, que é o Unmasked do Kiss. Puta que pariu. Que pariu. Coisa horrorosa. É difícil. Tecidos com tingimento de tigre e de onça. É isso. Nossa, é o Unmasked que tem o Lamba Isso? Lamba Isso? Não, o do Unmasked a gente pode dizer que a melhor coisa dele é a capa. Lamba Isso é do disco. É do Lamba Isso. É do disco Lamba Isso, né? É que o Unmasked é uma conjugação do verbo lamber que ninguém nunca vai falar. Ninguém nunca falou. Só a gente fala aqui agora, zoando aqui. Quem que vai falar lamba? Você tá mandando alguém lamber alguma coisa? Pensa nisso. Não tá. Nunca ninguém falou isso. É que o Unmasked eles falam que é uma gracinha que estão tirando a máscara. Mas lamba? Não, lamba não. Fala de outro jeito. Você pode mandar alguém lamber. Lambe isso. Lambe. Aí é o seguinte. O que você quer? Eu quero que tu lambas isso. Não existe. Ninguém falou isso. Nunca ninguém falou isso. Nem naqueles filmes de pornô chanchada brasileiro. Acho que não. Nem no pornô de Portugal. Nós falamos lamba. Nós quatro falamos lambas mais que toda a língua portuguesa, toda a história da língua portuguesa. Nem o filme pornô de Portugal. Eu não sei. Leve-me ao delírio. Ai, que agradável. Puxa, cara. Ai, que agradável. Ai. Estou a chegar. Leve-me ao delírio. Leve-me ao delírio. Mas fala do Unmasked, por favor, pra gente respeito com Portugal aí, vai. Vai. Não, né? O Unmasked tem essa história, que os caras estavam brigando e a coisa da pressão
de gravadora e de dinheiro, vamos fazer, tem que fazer disso, tem que fazer. A capa do Unmasked talvez seja a melhor coisa do Unmasked, né? E a capa show é legal mesmo. Porque aí tem a brincadeira, eles estão lá e no último quadrinho eles vão tirar a máscara e debaixo da máscara tem a mesma cara, entendeu? Falar, nós vamos tirar a máscara, mas não são assim, sabe? Essa palhaçada aí. Dessas coisas vergonhosas, que no Kiss são várias, né? Dá pra... Passa das duas mãos, assim, de 10 dedos da mão. Eu gosto muito mais do Dynasty, mas assim, de longe, assim. O Dynasty eu escuto de vez em quando, mas o Unmasked... Eu gosto muito mais do Music from the Elder do que do Unmasked, cara. Mas tem um show... Mas você precisa ouvir algum desses discos? Não precisa. O Music from the Elder... Music from the Elder eu escuto bastante, cara. Bastante. Bastante. Tem um show bom que eu tinha nos Piratinha. Lembra, na galeria tinha um cara que fazia o show Piratinha. E aí você ia lá, comprava, ele fazia uma capa meio amarela, assim. E aí você ia lá e fazia, grava isso pra mim. Você via numa pasta, assim, ó. Grava isso aqui pra mim e tal. Aí o cara te cobrava 15 conto lá e você comprava. Que é um show em Sydney, em 1980, que é com músicas até o Unmasked. E dos discos solos só toca a música do Ace Frehley, que é o New York Groove, que é do Bay City Rollers, dá o cover, mas que ficou muito famosa com esse Frehley. E aí o Eric Carr tinha acabado de entrar, então são as músicas até o Unmasked, mas sem o Peter Criss, com o Eric Carr na bateria. E aí ele tocando Black Diamond, ele cantando e tal. E é um show muito bom, assim, porque os caras, primeiro, nas músicas do Unmasked, os caras tocam mais rápidas, né? Porque no disco é uma lentidão, as músicas, assim, que não tem condições. Né? É uma pauleira, eu lembro desse e tem clipe do Change. Não, esse show tá no coisa lá no... Saiu no Kissology. Ele tem no Kissology com boa qualidade. Junto com o filme do Parque de Diversões. Nossa, o filme do Parque de Diversões nós assistimos. Sim. Enchemos a cara, eu e o Snorks, vamos assistir esse bagulho aí e assistir. Mas enfim. Beleza, senhores, é isso. Encerramos com a Unmasked. 2 horinhas de novo. 2 horas. 2 horinhas. Não desistam da gente. Não desistam da gente. Lembre que para ouvir algo de 2 horas você precisa de disposição. Mas lava a louça, a hora que você vai fazendo a faxina. Ouve um bloco por dia, tá bom. Olha lá. Se você tiver 2 horas para ouvir alguma coisa, ouça o Feio Forte Formal. Se tiver mais 2, ouça o Sandinista. Não. É 2 horas e 24. Tá vendo? Épocas de pandemia, a hora é o que não falta. Não fazendo nada. Tchau. Boa noite. Fiquem bem. Lavem as mãos. Um beijo no coração. Tchau. Joguem RPG. Não. Tchau.